Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Bom, o podcast de hoje, primeiro que eu vou trazer pela segunda vez, na terceira vez a gente já pode pedir... Pedimos música? Música aqui, a gente vai tocar, bota na vinheta, vai né? Vai ter um Pink Floyd, viu? Já vou avisar. E a gente já vai botar o Pink Floyd aí. Richard, já deixa guardado aí que no próximo a gente toca. A gente vai ver se Another Break in the Wall, Money, alguma coisa que a gente faça melhor. Dr. Marcos Della Coleta, neurologista, um grande amigo, professor da UEA e da Newton Lins. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite de novo. Eu não tenho certeza que vai ter a terceira, viu? Eu já botei na minha lista ali alguns assuntos mais tarde e já vi. André Wilson Silva, meu segundo convidado, ele é administrador, advogado e corretor. Cara, rapaz, o currículo dele tá... Não para de estudar, bicho. Fantástico. André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Meninos, hoje o assunto, a gente vai falar com vocês sobre autismo. Eu achei interessante, André, até conversei com o Marcos, né, sobre o assunto que eu queria falar. E ele falou, poxa, tem uma pessoa que cabe muito bem aqui no seu podcast. É um pai de um paciente meu que tem autismo e que ele seguiu com você durante muitos anos. E o autismo, eu vou fazer uma introdução já dizendo que assim, o meu filho Vinícius, ele tem 11 anos. E todo ano, quando os meninos estão no colégio, meus filhos, eu sempre falo, eu sou filho de militar, sempre mudei muito de cidade, eu sempre falo para eles no primeiro dia de aula. Eu falei, olha, vejam quem são os novatos e acolham os novatos. Porque as pessoas que chegam, elas têm mais dificuldade de ser inserida, você fica meio marginalizado. E passando o começo desse ano, a minha esposa recebe uma mensagem de uma mãe. E aí a minha esposa vem chorosa, cara, assim, sabe, feliz. E aí eu falei assim, o que foi que aconteceu? Ela falou assim, olha, tem um menino na sala do Vinícius que ele é autista. E que desde que ele entrou, o Vinícius acolheu do jeito que você pediu, né, para acolher quem fossem os novatos. E que a mãe dele estava agradecendo pelo filho que ele é, porque ele foi aquele menino que entendia o mundo do amigo dele e que fazia, primeiro, que segurava a onda se alguém que quisesse fazer um bullying, alguma coisa, e começou a inserir ele dentro da turma. E eu achei tão fantástico porque, assim, a atitude inicial minha como pai é dizer assim, ajude os outros que estão chegando. Mas, assim, sabe, ter um carinho especial. Outra vez a minha esposa, eu até ri porque ele tinha uma questão no caderno dele que ele começou a escrever a caneta de uma cor e depois ele mudou de caneta. E a minha esposa perguntando assim, por que você mudou de caneta? Aí ele falou assim, não, porque meu amiguinho que tem autismo, ele estava usando a caneta e errando muito. E essa caneta que eu tenho, mamãe, é aquela que pode apagar. Então eu dei para ele e eu ri lá porque minha esposa já ia dar um esporro. Poxa, né, para manter, trocou. E não, foi exatamente porque ele ajudou nesse sentido. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você, André, é assim, como é que foi inicialmente para você ter o diagnóstico? Porque a gente está falando assim, o Gustavo tem 20 anos. Cara, 20 anos atrás, né, Marcos? Para a gente dar um diagnóstico, meu amigo, de autismo, era muito difícil. Você pode falar um pouquinho sobre a história? Isso, foi muito difícil no início, né? Eu tenho 3 filhos. O Gustavo hoje tem 20 anos, eu tenho uma filha de 15 anos e tenho uma filha de 11 anos. Cada um tem um codinome. O Gustavo é o Mucurão, a de 15 anos é Costela Seca e a de 11 anos é a Criatura. Criatura do papai. Por que Mucurão? Que quando veio o Gustavo, aquele negócio todo, não tinha pai de primeira viagem, ia você empolgado, né? Porra, meu filho, vou levar para fazer. Eu também sou hiperativo, né? Uhum. Levava ele para soltar papagaio, bola, aquele negócio todo, né? Pô, meu pai faleceu cedo, antes de eu nascer.
Fui criado por um segundo pai, que foi meu pai que deu referência. Aí empolgado, né? Aquela situação toda. E em vez de ajudá-lo, eu colocava mais pilha nele, né? E a gente foi percebendo algumas situações que ele não demorou a andar, quando falava palavras fechadas, não soltas. A gente foi percebendo isso. E uma vez ouvindo um programa do Ronaldo Tiradentes, falando sobre autismo, né? Eu cheguei para minha esposa e falei, ó, Gustavo, acho que tem autismo. Aí minha esposa ficou, não é isso. Aí a gente foi percebendo. Chegou com 3 anos colocando ele numa escola. Aí foi a gota d'água que ele regrediu. Tudo que ele tava crescendo, ele começou a andar, começou a falar. Aquilo lá para ele, eu deixava ele na escola, quando ia pegar ele queria, disse, não, isso é besteira, deixa ficar. Aí ele teve uma regressão. Aí a escola nos chamou, falou pra gente no fono, que ele tinha dificuldade na fala, a gente foi no fono. A fono abriu o diagnóstico, só que não fechou, olha, não tem uma competência de fechar esse diagnóstico. Aí a gente procurou uma neuro, né? Aí foi feito o diagnóstico. E começou. Nesse coisa assim, ele regrediu, ele ficou agressivo, hiperativo, a gente não sabia como fazer, né? Levamos ele para uma outra escola, que era a Escola Vida, que me recebeu muito bem. E lá falaram para mim, ó, deixa ele aqui, ele precisa de tempo. Morava em apartamento, deixa ele correr, ele vai. Então, tinha momentos que me ligava, olha, o Gustavo tá dando uma crise. Ele ia para cima e força, agressividade. Ô Marcos, vamos lá. A gente se coloca 20 anos atrás. Foi exatamente quando eu formei. Aqui em Manaus, já existia neuropediatra? Como é que era essa história? Porque a gente tem uma dificuldade realmente disso daí, né? 20 anos atrás, vamos ver, eu tô há quase 20 anos aqui em Manaus, vai completar quase 20 anos que eu cheguei. E quando eu cheguei em Manaus, as referências em neurologia eram pessoas que tentavam resolver o máximo que eram possível aqui, que era o Takatani, por exemplo, né? Sim. O Dr. Bessa, na época o Raul Brasil, e alguns neurocirurgiões que faziam parte clínica também, se dedicavam bastante. Nenhum tinha uma formação específica em neuropediatria, né? Mas todos estudavam o que era possível. Eu lembro até hoje no consultório do Takatani um livro de neuropediatria todo riscado, todo estudado, que era obrigado a estudar para tentar ajudar o pessoal aqui. E os neuropediatras começaram a chegar depois. Talvez a Silvia Neila, né, que hoje até está lá com a gente na nossa clínica, tenha sido uma das primeiras. Depois vieram outras. Hoje a gente já tem um corpo um pouquinho maior. Mas mesmo assim, um corpo que ainda não é grande o suficiente para a demanda da cidade. Então vamos entender que, pela característica do autismo, por esse espectro tão complexo, veja que o André está contando de um menino que estava super, né, desenvolvendo, correndo, falando. Aí, de repente, parece que tem um stop. E aí começa a descer, né? Então, 1000 coisas passam ali de doenças possíveis, né? Na cabeça dos pais, dos médicos. Existem dezenas aí de doenças da infância, metabólicas e outros tipos de doenças que podem levar a quadros clínicos parecidos. E na época, né, quer dizer, a gente está falando de uma época que até a neuroimagem era mais difícil, eu imagino. Vocês fizeram ressonância aqui em Manaus, André? Fizemos ressonância. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus na época? Em Manaus fizemos. Fizemos aquele do audiometria. Audiometria. Aí a gente foi indicado, né? Teve um grupo de pais para ir para São Paulo para fazer uns exames de ortomolecular. Que teve que tirar uns 20 frasquinhos de sangue. Esse exame foi levado para os Estados Unidos, onde faz a mesmo pessoal da Olimpíada. Ah, tá, que faz os exames. Que faz os exames. Eu me lembro porque quando recebi também eu trabalhei na Shell e meus exames foram para lá, né, para fazer toda. Aí a gente tentou fazer um tratamento que não podia comer isso, não podia comer chocolate, açúcar. Ele ficou mais agressivo ainda, parecia que ele tinha abstinência, ele entrou em abstinência. Se batia no portão, se jogava. Aí eu tive que sair do apartamento, comprei uma casa, não recebi a casa, aí eu tive que aluguei uma outra casa. Então ele saía, se jogava no portão, era um negócio maluco, né? Mas como é que foi essa fase de aceitação, André? Porque você começou já falando que quando ele nasceu, a gente
nós três aqui somos pais e filho, primeiro lá, a gente não tá perdido. O que a gente tem de rumo é o seguinte: eu vou fazer o que fizeram comigo. E é exatamente essa história de, pô, eu vou levar, vou jogar bola, vou levar para empinar pipa. Como é que foi essa fase para você especificamente, essa aceitação de, poxa, meu filho é diferente dos outros. Eu tenho que ter um cuidado especial. Como é que foi essa fase para você inicial? Na parte de aceitação, para mim, não foi muito difícil, porque eu tenho um irmão gêmeo que ele nasceu de pé, então faltou oxigenação. Fiz paralisia cerebral. Paralisia Paralisia cerebral, PC. Sim. Então, assim, para mim, ele não falava, com 10 anos ele falou, eu que era o intérprete dele. Então, na parte de aceitação, Aham. não foi difícil. Só que, assim, você tem um irmão, você não tem um entendimento, né? Quando você tem um filho, aí muda. Sim. Mudou bastante. Para mim, o mais difícil foi como lidar, não foi a aceitação. Como lidar com a situação, né? Teve vários episódios, uma situação dessa aí que tava tendo uma crise, me chamaram, coloquei dentro do carro, levei minha filha. Nessa época, ele tinha 14 anos, eu acho, 10. Só sei o seguinte, tava indo para casa da minha sogra, isso foi uns 10 anos atrás, praticamente. Tava indo para casa da minha sogra, aí ele teve uma crise dentro do carro de novo e puxou, quebrou meu óculos. Aí eu parei no posto de gasolina para pegar uma água. Quando eu cheguei, ele tinha batido na minha filha. Aí eu perdi a cabeça, eu fui para cima dele, a gente brigou dentro do carro, foi um negócio de maluco. Aí ele parou, aí eu saí dirigindo. No caminho, quase que ia bater no carro, quase que ia chamando o cara para brigar também. Aí cheguei na casa da minha sogra, minha esposa estava lá, aí voltei, cheguei em casa. Aí fui para o escritório, não queria falar com ninguém. Aí comecei a chorar, ficar meio deprimido, né? Aham. E nesse dia eu levei ele para casa da minha sogra. Aí fiquei pensando, né? Fiquei chateado, fiquei revoltado com Deus, fiquei chateado com todo mundo. Aí ele veio e me deu um beijo na cabeça. Aí eu quebrei, né? Eu falei assim, cara, é o jeito dele, então eu tenho que saber. Quando ele estiver nessa crise, eu tenho que ter calma para tentar acalmá-lo. Sim. Eu não posso perder a cabeça. Foi aí que eu tive a mudança de chave. Porque eu não sabia como lidar. Ele vinha com agressividade, tanto é que uma vez ele teve uma coisa da minha agressividade, puxou o cabelo da minha esposa, arrancou um tufo. Então, assim, hoje eu que contenho ele, eu que consigo controlá-lo. Ô, Marcos, Interessante, não, porque assim, o que acontece, né? A gente tem que entender, é isso que o André acho que falou, assim, que foi fundamental, né? O André entender como é que ele tinha que se portar nos momentos de crise, como é que é o confronto na agressividade e tudo mais. Porque o autista, vamos pegar um pouquinho do autista mais severo, tá? O autista que tem um transtorno comportamental, que tem uma situação clínica comportamental mais grave. Ele tem uma sensibilidade absurda aos estímulos externos que não são adequados ou que não são confortáveis a ele. Então isso dita muito o comportamento dele. Por exemplo, ele é muito sensível a sons. Então eu tenho paciente autista que vem no consultório com um fone. Sim. Com fone de ouvido. E ele vem e às vezes ele evita sentar. Eu não sei se ele não senta porque ele não gosta da textura da minha cadeira, da temperatura, se ele não gosta da luz do meu ambiente. Então, os estímulos externos são muito desconfortáveis para alguns deles. Por isso que eles têm rituais, muitas vezes padronizados. Por isso que eles gostam de determinadas coisas. Ele está no ambiente dele, no quarto dele, ele quer aquele objeto, de repente, naquela posição, ou aquela roupa, ou aquele, sabe, aquele travesseiro, aquele... Ele quer o controle, ele quer o né? controle, por quê? Porque é um controle de uma situação que causa menos desconforto sensitivo a ele. A mesma coisa pode ser com a alimentação, uma textura diferente pode tirar ele da zona de conforto. Então, uma situação como essa, em que você tem uma crise, ele está num padrão aparentemente estável e de repente vai de 0 a 100, então não é o confronto que resolve, né? É o que o André aprendeu, né, com a vida, né? É identificar o que aconteceu aqui. O que tirou ele da zona de conforto dele? O que agrediu ele? Pode ter sido um som.
Besteira. Pode ter sido um som, pode ter sido uma textura, pode ter sido a temperatura do ambiente e já causou uma crise, né? Então, e aí para a pessoa que está convivendo identificar isso, pô, tem que ter um preparo, né, psicológico, né, para poder lidar, que eu acho que é importante. E o André ele mora a 2 casas de mim, assim. Então, eu vejo o Gustavo crescer aí nos últimos anos e cresceu bem, o Gustavo tá grande. E o Gustavo tem isso, né? Então ele tem uma coisa com texturas, com padrões. Por exemplo, a palmeira, né? A palmeira que foi lá para frente de casa agora. O Gustavo vai lá, arranca a folha da palmeira, senta no chão e gosta de ficar Desfiando. a folha. É o padrão dele, é o ritual dele, né? E essa sensibilidade comportamental aos estímulos externos e a dificuldade de socializar como a gente socializa. É isso que caracteriza o espectro, né? Então, assim, você sabe que a linguagem e a socialização deles são diminuídas, mesmo naqueles que são os autistas, né, de alto desempenho, você pode ter essa socialização reduzida. Então, a pessoa pode ser um QI alto, pode ter um alto desempenho, mas ele tem rituais, às vezes, mínimos, que não são vistos por todo mundo, e tem a socialização reduzida. Eu lembro direitinho que eu tinha um colega de turma que, olhando para trás, eu identifico o espectro autista nele perfeitamente. E num dos dias de internato, eu estava na neurologia, por acaso, no internato da neuro, que era o que eu queria, então eu já cheguei 5 horas da manhã e mandei ver na enfermaria, aquela coisa que você está no teu ambiente. De repente, 8 horas da manhã, correndo de um lado para o outro, eu olho, o rapaz está sentado num sofá no meio do andar. Aí eu falei... E assim, ele esperando alguém ir, porque ele não socializava. Entendi. E aí eu cheguei, fulano, tudo bem? Aí você tá no estágio da neuro? Aí ele falou, tô. Eu falei, então vem comigo, que a gente precisa te mostrar o que a gente precisa fazer. Porque ele não ia. Entendi. Ele não fazia Não ia o dar o primeiro contato, né? passo, Ele não né? ia dar o primeiro passo. Então, a gente saber, né, lidar com essas questões, saber que os estímulos externos interferem, saber que um detalhe, né? Você colocar num ambiente diferente já cria um estresse. Então, outro dia a gente atendeu um paciente que não é funcional, ele é um autista grave, tem pouca linguagem. No ambulatório, lá no Adriano Jorge, estava cheio de alunos na sala. Estava cheio de alunos. Na hora que eu vi que era ele que ia entrar, falei, galera, Sai todo mundo, valeu. sai um todo abraço. mundo, valeu, depois eu falo, Ah, para eu receber ele sozinho, porque senão o ambiente ia virar, um ficar caos. horrível para ele, né? Ô, André, e com a chegada dos outros filhos, você acha que ele evoluiu, ele involuiu? O que que você... Qual foi a conotação? Porque e se tem esse sentido para ele de família, de irmão? Como é que foi isso na chegada de mais dois na realidade, né? Rapaz, foi um negócio. Eu me lembro como foi hoje, né? Minha esposa engravidou, né? Aí teve a Ana Júlia. Aí chegou num sábado que tava um dia chuvoso pra caramba. Ele dormia, ele colocou o colchão dele do lado da minha cama. Ninguém fazia ele sair de lá. Aí nesse dia ele tava agitado, ele pulou em cima de mim e me mordeu. Aí eu morava em apartamento, eu pulei, cara. 6 horas da manhã eu morava perto da Ponta Negra. Tava lá na Ponta Negra, 6h30 andando com ele. Pra acalmá-lo. E é assim, né? Não tem... Pô, a gente vai aprendendo a lidar. E de vez em quando a gente focava tanto nele para tentar melhorar que a gente esquecia Os outros dois. da Ana Júlia, né? A gente não tinha pô, como se fala, não conseguia curtir o momento, aquele momento. Chegava à noite, já estava cansado, olha, ela fez isso, não sei o quê. A gente não tinha nem parâmetro, né? Era um negócio assim meio maluco. Quando chegou a Ana Júlia, uma outra pergunta, eu brinco com muita gente que tem dois filhos, que assim, geralmente o que acontece? O pai já está acostumado com o mais velho, então assim, o pai fala assim para a mãe, ó, deixa comigo que eu tenho controle, vem com essa outra aqui mais novo, porque esse Acho aqui que esse ainda aqui eu não levo. tenho. Aconteceu isso de você simplesmente você bater no peito e dizer, olha, deixa que o Gustavo é meu e a Ana Júlia deixou sua esposa delegada, um para cada um? É assim, né? A gente até hoje ajuda muito em casa, né? A minha esposa é minha parceira e a gente tenta sempre se ajudar.
E hoje, por exemplo, eu cuido da logística, levo ele para cima e para baixo, aquele negócio todo, dou banho. É, ele era tão agitado, por isso que eu vou entrar no apelido dele, de mucurão. Porque tem uma planta que chama mucuracaá, que você faz o sescaldo e dá banho para acalmar. E não acontecia nada disso, rapaz. Essa loucura era placebo. Aí, vamos levar ele no painho. Vamos levar ele no painho. Chegava lá, rapaz, o painho tomava cachaça, fumava, aquele negócio todo. Então, em São Paulo, aí eu fiquei do lado daquela igreja ortodoxa. Cara, eu vou Lá na Paulista? lá na Paulista. Vou levar lá. Linda, né, Linda, cara? linda. Vou levar lá nesse padre lá pra ver. Vou levar lá pra dar uma benção, alguma coisa assim. Aí eu fui antes, né? Expliquei, disse, não, traga ele aqui. Então, assim, a gente vai tentativas, né? Interessante, porque assim, eu conheço a história deles há muito tempo. Sim. Como eles andaram atrás de qualquer coisa. Teve uma época que falaram, né? Assim, ó, se mandasse na China atrás de alguma você coisa, vai, o André você faz. ia atrás, cara. Você faz. Até que chegou um momento que o André falou assim, o André começou a receber umas informações, eu acho que a Patrícia, a esposa dele, falou assim, olha, falaram outra coisa. O André falou assim, não, chega. Não aguenta mais. A gente já sabe agora. Porque assim, foi adquirindo conhecimento, chegou um momento, não, é isso aqui. Vamos lidar a gente. É isso aqui. Chega. Interessante. Agora, depois que você conseguiu, teve o diagnóstico e começou esse trabalho com ele, como é que foi? Porque assim, eu imagino que você começa a ver a sua cidade tudo com outros olhos. Como é que você viu a estrutura dentro de Manaus? O Marcos já falou que a dificuldade que era realmente até já de ter primeiro um neuropediatra. Então, assim, como é que foi o resto da estrutura sobre escola, sobre fono, sobre o que podia ajudar ele? Eu falo assim, eu sou amazonense, adoro minha cidade, amo minha cidade, não pretendo sair daqui, né, viver aqui, mas a cidade não é preparada, tanto na parte de estrutura médica, parte do governo, estrutura de lazer. Quem tem uma pessoa, não só o autista, né, mas quem tem um familiar que tem uma situação, né, é difícil ter essa parte de estrutura de lazer. E principalmente aquela lei da inclusão, né? Ainda está muito assim, fizeram da escola, vamos incluir o portador de necessidade especial. Fica só na lei mesmo, não tem assim, coloca ele lá, mas não tem um preparo. Não coloco nem culpa nas pessoas, né? Porque é tão recente. Uma coisa você falou que incluiu, mas quando você tem uma pessoa que é da sua família, aí você começa a perceber o mundo de outro jeito, né? Você começa a valorizar. Teve um momento que ele estava lá na escola, que reunião dos pais, eu chegava lá, meu filho não sabe fazer uma letra. Aí eu falava assim, pô, meu filho não tem nem a coordenação motora fina, ele não consegue, ele pegava assim, riscava, né? Meu filho não consegue falar isso, pô, meu filho não fala nem o ar. Aí você assim, pequenas coisas são muitas coisas para você, né? O ganho, você vai fazendo, não é o jogo do contente, você, cara, vai tentando mudar a sua cabeça, né? Que não adianta. Uma coisa que eu descobri, o autismo não é doença, é um aspecto, né? Porque doença você faz o diagnóstico, existe um tratamento, existe uma droga, existe uma cura, né? É que nem um câncer. Eu tô com câncer. Faz o diagnóstico, tem um tratamento, tem uma droga ali para curar ou não. O autismo não. Não existe isso. Lógico que vem várias consequências por causa dele ser autista, né? E a gente colocou, principalmente eu, cara, vou tentar levar a vida da melhor maneira possível. Abrir assim, deixei de jogar meu futebol para formar na segunda graduação em Direito, só levei 11 anos. Trancava, voltava, trancava, né? E assim a gente vai adquirindo. Hoje, por exemplo, o meu quarto, ele levou o colchão dele do lado da minha cama. Eu saí do meu quarto e fui pro quarto dele, eu e minha esposa, para deixá-lo ele ficar mais à vontade, entendeu? Então não tem prato de porcelana, é tudo prato de plástico. O meu escritório tem uma geladeira porque ele tem a compulsão por comida por causa da medicação. Ele come, provoca. Dá remédio. Hoje toma vários remédios. Dou a medicação para ele.
coloco ele dentro do carro, dou uma volta, justamente para ele não ter negócio de vomitar, de provocar, né? Para fazer efeito. Meia hora, tá? E dou uma volta com ele e tal. Então, conheço toda a parte de Manaus. Ele gosta de andar de carro, né, André? Adora carro, adora passear de carro. Gosta de andar de carro. Ô Marcos, quando ele falou até sobre qualidade de vida, eu até brinco, viu? Da outra vez até eu fiz um podcast aqui, a Karen, que está aqui do lado, ela queria. Jeff, será que não vai ficar ruim quando eu falei assim sobre a qualidade de vida aqui em Manaus? Eu imagino assim, eu como pai, primeiro, nossa temperatura. Então, assim, depois das 9 da manhã é impossível você fazer qualquer coisa ao ar livre. E eu já vejo a dificuldade que eu tenho sem ter meu filho ter o autismo ou qualquer outra alteração. Então, assim, quando a gente vai falar sobre qualidade de vida, se um menino normal já não tem a facilidade, quem tem um autismo. Qualquer dificuldade, né? Não, vamos pegar uma coisa bem básica. O André tá falando do autismo. Na hora que ele tá falando disso, eu gosto de chamar a atenção dos meninos quando a gente sai de casa e vai pra escola. Na nossa rua, tá? Eu falo assim, imagina se você fosse cadeirante, onde é que você ia andar aqui? Na rua, onde eu moro. Assim, você não tem onde andar. Não tem uma calçada. Ou onde tem calçada, cada casa tem o seu andar. Não existe uma coisa padronizada, Então, né? Então, assim, a acessibilidade ainda é muito ruim, né? A gente vê, às vezes, uma melhoria em alguma coisa ou outra, um embelezamento, mas, assim, de modo geral, isso é uma verdade, a gente tem que falar, né? E, especialmente para pessoas portadoras de autismo, e principalmente, a gente pode colocar para todos os pontos do espectro, tá? Para pessoas que têm um espectro com melhor capacidade de linguagem, com melhor capacidade de compreensão e estudo, a gente não tem escolas tão bem preparadas do ponto de vista psicopedagógico para acolher, como o André falou. E para as crianças com mais gravidade, aí principalmente se a gente for olhar para situações ainda de menos condição financeira, aí a situação fica terrível. E vai chegar, André, quando você falou até, eu lembrei te cortando um pouco, Marcos, na hora que a universidade, que a gente é professor, que quiseram ter, a gente começar a trabalhar formas ativas, qual foi o primeiro passo? Eles fizeram um curso onde chamaram todos os professores, onde a gente foi aprender, porque uma das coisas que a gente vê sobre políticas públicas ou qualquer outra coisa quando se faz uma lei é o seguinte: você impõe que as escolas, olha, vai ter que ter inclusão legal. Mas a pessoa que está lá dentro, se você não preparar ela, ela não vai conseguir. Ela pode dar. Eu lembro muito bem que dentro da clínica cirúrgica, eu conto essa história dizendo o seguinte, que 2 anos atrás, antes da gente ter essa pós-graduação em educação, a gente já chegava e falava assim, olha, a gente faz a mesma coisa que os nossos professores faziam há 20 anos, a gente quer mudar, mas a gente não sabia como, a gente tinha completa noção de que a gente tinha que ser melhor e tinha que fazer diferente, mas a gente não tinha armas, e eu imagino isso, que as pessoas, os professores que estão em escolas, se eles podem ter maior boa vontade, maior amor, e a gente sabe que existe isso, mas se ele não souber como lidar, porque o filho é seu, você sabe como é que é em casa, e você teve que se adaptar a tudo. Imagina você bota teu filho, joga lá e fala assim, olha, tá aqui, esse aqui é meu filho. Foi na escola. Há 10 anos eu controlo ele direitinho, agora é a sua vez. Poxa, é cruel, E ele né? vai passar agora quase metade do dia com ambiente, você se vira, né? se Que vira. agora... Onde é que você conseguiu o apoio necessário, a escola? Como é que foi que começou até o seu coração ficar mais tranquilo de ter uma ajuda externa, não só da família? Foi quando eu conheci o AMA, né? A Associação Amigo dos Autistas do Amazonas. E é uma associação também sem fins lucrativos, também tem problemas financeiros, né? De recursos, adquirir recursos. E hoje está mais organizado, né? Tem uma pessoa que faz projeto, mas mesmo assim requer muito de recurso. E lá eles tentam trabalhar essa parte do autismo, que são autistas de adultos, né? Então são um tratamento. Eles não vão lá para aprender, eles vão para tentar se socializar, tentar aprender assim, uma coisa simples, de pegar uma caneta que para a gente é tão simples, para eles é uma coisa assim
né? E ele chega, ele sai 7 horas de casa, 6 horas de casa, passa o ônibus, ele vai, ele toma café lá, almoça, toma banho, 3 horas ele retorna. Isso daí me deu assim como se diz, uma tranquilidade tão grande que até para trabalhar, porque hoje ainda sou representante comercial também. Eu sou vendedor, né? Trabalho na área de vendas, aí virei representante. E para ter essa mobilidade, né? Essa facilidade, de repente, quando ele tem uma crise, eu sair de onde eu estou para ir lá. Outra vez houve uma situação que eu estava no cliente, fazendo atendimento, me ligaram da escola: olha, o Gustavo está tendo uma crise. Eu só fui lembrar desse cliente depois de mais de um ano. Deu um branco, não sabe? Aí eu pensei, cara, aconteceu isso. Caramba, eu fui lá pedir 1000 desculpas. Perdi o cliente, perdi a venda. Lógico. Mas é assim, é o dia a dia, né? Aí eu disse, cara, vou tornar advogado para tentar fazer alguma coisa de diferente, né? Ajudar. Né? Tentar se defender, porque aí só pega porrada, só pega porrada. E a gente, né, tenta se defender. Através da ser advogada, a OAB agora fez um convênio, a Caixa de Assistência com as farmácias, que eu estou pegando desconto de 35%, 40% de desconto nos remédios. Só isso daí deu um alívio muito grande. Sim, com certeza. Né? Também faço importação também do canabidiol. Consegui para fazer importação. Quando faço a importação é um valor muito alto. Vou ter que entrar com uma ação para tentar adquirir esse medicamento. E como é que... qual foi a entrada do canabidiol para ele? Qual foi o motivo que começou a fazer uso? Tentativa de se acalmar, como o Marcos falou, né? Falo isso, você vai lá. Lógico, também a gente estudou bastante. Minha esposa é da área de saúde, ela é enfermeira. Então, essa parte assim de medicação, ela estuda bastante, ela gosta, ela vai e se interessa, né? Ela falou, vamos tentar o canabidiol. Agora, como a gente vai tentar? A gente fez uma consulta online. Sim. De Recife, de um médico lá de Minas Gerais, né? Aí prescreveu. Aí tinha um rapaz trabalhar na laboratório, né? Aí conseguimos. E aos poucos a gente foi montando a dose, né? Só que como ele tem um peso, tem tudo aquilo, 5 gramas. Eu até falo para minha esposa, acho que eu vou tomar esse bicho para ver o que dá. Eu ainda não tomei porque é tão caro, que são gotinhas, que a gente tem que... Né? Quase gota de ouro, né? Gota de ouro. Gota de ouro. Do valor. Um remédio de 30 ml é R$ 1.200. Se eu for comprar aqui em Manaus, é R$ 2.400. É muito alto. Agora, o que acontece, né? Vamos só situar para o pessoal entender o porquê que entrou o canabidiol, né, no Gustavo, né? O Gustavo, ele tem epilepsia, que é uma comorbidade relativamente frequente, né, nos autistas mais severos, e ele tem um transtorno com agressividade, um transtorno comportamental com agressividade. Então, quando o canabidiol entrou, ele já fazia, a gente já tinha medicado para epilepsia, ele já tinha feito alguns ajustes de medicamento, ele já tinha feito, veja que ele já tinha feito avaliação psiquiátrica também, né, André? Isso. E daí entrou o canabidiol. E eu acho que ele teve muito pouca crise convulsiva também. Diminuiu bastante. Canabidiol. Então reduziu a questão da crise convulsiva, que é uma das indicações hoje na neurologia mesmo. Aceitas, né? Que são as crises convulsivas de difícil controle. E o quadro comportamental dele respondeu bem. E entra exatamente o Maurício, para quem não assistiu, a gente tem um podcast só sobre o uso do canabidiol, e o Maurício, que é um grande amigo nosso, né, neurologista também, e ele exatamente entra no quadro onde ele falou, que foi o quadro bem específico, onde já está bem esclarecido, bem definido que você tem um ganho. Marcos, nessa história toda, pode ser que a gente esteja voltando para o início, mas assim, a gente vê um boom de diagnósticos de autismo, tá? Primeiro, a primeira situação, aonde a gente está vendo, eu tenho vários amigos que têm filhos autistas, então a gente está tendo diagnóstico assim mais precoce. Tem um segundo ponto, de repente eu não sei se você vai conseguir responder tudo. O segundo ponto é assim, existe também uma dificuldade hoje em dia grande, principalmente eu ouvi isso de um pediatra. Nessas crianças que nasceram e vieram nessa fase de pandemia, onde eles não tinham contato com outras crianças. Então, assim, era uma linha tênue, porque ele não progride na fala,
ele tem uma demora. E a terceira, se ainda der para responder em tudo, é o quantos pacientes autistas passaram despercebido, principalmente quem tem um espectro mais baixo, que é quando eu comecei a estudar sobre autismo, eu comecei a perceber vários amigos, e aí você vai puxando na tua infância, Um monte de gente, adolescência, já passou na sua vida, Já. você tá Com entendendo? certeza. E por ser espectro, né, Jefferson, o que que acontece? A gente tem que entender que quando você está falando de espectro, é uma curva, né, cara? É uma curva de Gauss. E aí você pode ter o mais severo, o mais leve e aquele grande volume aqui no centro. E tem muita gente que pode ter algum detalhe do espectro autista e que isso não vai fazer a menor diferença socialmente ou funcionalmente na vida da pessoa. E às vezes é só assim, não, fulano é mais quietão, fulano é mais na dele, entendeu? Fulano é mais na dele. Ah, fulano não vai em festa, fulano não gosta de participar, fulano... Tudo bem. Então, a gente talvez tenha que tomar alguns cuidados. Primeiro, né? Não fazer um super diagnóstico aonde talvez não tenha um super diagnóstico. Nem toda personalidade mais intimista ou toda personalidade mais quieta necessariamente é antissocial. Sim. Segundo, criança. Pô, você pegou um ponto muito bacana, porque assim, criança nasceu, chegou em casa em janeiro de 2000. Essa criança foi ver o avô deu 2 anos depois, né? 2020, né? Foi só em 2022. Foi em 2020, ele foi ver o avô em 2022, né? Vai ver o avô e vai chorar, né? Ah, o que é isso, né? Então, é lógico que, principalmente quando se fala de criança, você tem que observar o que acontece ao longo dos meses. Existem escalas de avaliação. Tem escala, assim, de avaliação de você deixar a criança no ambiente e ficar observando por 20 minutos ou por 40 minutos, dependendo, e anotando os pontos que você vê. Como é que ela interage com o ambiente, como é que ela interage com os pais. Se o pai chama, ela olha. Se você dá tchau, ela responde. Todos esses detalhes da interação com o meio, como que ela responde aos estímulos que estão em volta dela, de cor, de som, de texturas. Então, a gente tem que ser bem criterioso para não colocar uma criança num diagnóstico de autismo onde não tem, muito precocemente. E se você achar que tem, você fazer um acompanhamento adequado dessa criança durante um determinado tempo, observando se isso não vai se modificando, às vezes, à medida que ela está passando por uma fase de transição também. Por exemplo, uma criança que está em casa e que daqui a pouco entra na escolinha e essa fase de interação na escola já muda a criança. Pô, de repente essa criança ligou ali as chavezinhas, né? De conexão social que precisava, de meio de outras crianças, de empatia. A empatia é super importante, né? Porque o autista típico mais grave, ele não tem essa empatia tão presente. Você vê, o André falou, demorou, né? Sim. Lá pelas tantas, o André teve que ter uma overreaction assim, brutal. Aí, de repente, o Gustavo foi lá e deu um beijo na cabeça dele. Pô, quebrou ele. Essa empatia não é comum. Sim. Né? Então, acompanhar durante um tempo, realmente ver com cuidado. Eu acho que tem 2 problemas aqui. Um é um super diagnóstico. Querer diagnosticar onde não tem. E outro são os pais quererem negar também, né? E aí demorar muito para procurar ajuda, né? Então, hoje, como a gente tem muito mais neuropediatra, a nossa vida ficou mais fácil. Eu já pego, em geral, pacientes adultos autistas com diagnóstico. Passaram por um neuropediatra, aí a mãe fala assim, não, doutor, ele era acompanhado pela doutora, e agora ele já tem 17, 18 anos, ela pede que ele vá com um neuroadulto, que acompanhe com o neuroadulto. Então, esse paciente já está vindo com um diagnóstico feito. Então, os neuropediatras têm um treinamento fantástico, né? Então, eles conseguem fazer isso com muito mais critério e tudo mais. E, eventualmente, desculpa só, acho que para finalizar, eu nem lembro todas as perguntas, é que eu solto o verbo aqui. Mas a gente também tem visto alguns casos ainda de diagnóstico adulto, e aí tem algumas síndromes genéticas, tem algumas coisinhas que se manifestam na idade adulta, e quando a gente começa a conversar com a família, a gente percebe que ele já tinha lá atrás detalhes do espectro e que não foi bem percebido. E às vezes chegou na idade adulta, o que aconteceu? Na idade adulta ele não consegue se colocar profissionalmente, ele continua dependente, ele tem 25, 30 anos e ainda precisa ser dependente dos pais. E aí chama a atenção de quem está em volta.
de que realmente tem alguma coisa errada. Entendi. E aí, às vezes, vai chegar. O André, no dia a dia do Gustavo, o que ajudou? Aí vamos lá. Se de repente ele gosta ou não gosta de tela, se equitação, pintura, teve alguma coisa que vocês conseguiram? Porque eu vejo que quando você tem esse diagnóstico, a criança ela é colocada, como o Marcos falou, você coloca num maior pool possível de coisas para ela Estímulos, ter né? estímulos e vai ter aquelas coisas que ele vai gostar e que não vai gostar. Especificamente no Gustavo, o que você viu que ele gostou e que ajudou você? Ele, na realidade, né? O que eu posso falar foi muito amor. Amor, muita dedicação, aceitação. Vieram minhas duas filhas que ajudam muito, são parceiras. Ajuda a tomar conta dele, né? E muito amor. Ele gosta do contato deles, da família. Muito Que amor, legal, beijo. Logo no início ele comia duas comidas. Ou era frango ou era galinha. E aquela farinha ovinha, que teve um tempo que ficou fora do mercado, que Puxa, o quilo, loucura. há 10 anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, era R$ 15 o quilo. Hoje está R$ 10. Então a gente comprava, guardava, Só para ele. só para ele, né? Agora ele come tudo, até pedra. Minha esposa fala, o Gustavo gostou da comida. Ele come até pedra, imagina isso aí. Come tudo. E a rotina, né? A gente criou uma rotina. Tem a rotina dele, ele gosta de ser tratado. Ele é um bebezão. Sim. Já teve momentos que, nesse calor maluco, ele chegou a tomar 70, 80 banhos. Ele não ia, até hoje, ele não vai no banheiro. Se tiver alguém, dificilmente ele senta no vaso para evacuar. Então ele evacuou no chuveiro. Eu lavo o banheiro 3, 4, 5 vezes, né? E a gente vai quebrando certas coisas, assim, vômito. Comecei a limpar vômito para mim, antigamente, normal, via vômito assim, dava uma ânsia. Limpar cocô para mim é a coisa mais normal que tem. Então já tem, a gente criou a gente criou uma rotina. Eu já tenho lá no guarda-roupa, já deixo lá o desinfetante, o sabão em pó. De manhã cedo ele acorda 5 horas, 5h30. Mudou minha rotina de acordar cedo, se antecipar. Então hoje a gente tenta se antecipar. Se ele vai para a escola, o ônibus passa antes das 6. Então todo dia acordo 4 horas da manhã para fazer o café. Aí eu desço, faço o café. A minha esposa vê a medicação, faz todo o controle, já deixa tudo certinho. A nossa casa é de 2 pisos, né? Aí ele desce, aí já tá o prato dele lá para tomar café, o cafezinho dele. Aí se arruma, aí dá a medicação, ele vai pro ônibus, pro AMA. Então a gente criou uma rotina, né? Eu sou hiperativo, eu gosto de música, como o Marco falou bem, né? Tudo. Pô, eu vinha com música eletrônica, rock and roll, não sei o quê. Então, hoje, tudo menos, né? E esse negócio você perguntou assim, dá um monte de estímulo para ver o que ele gosta. Mas dar um monte de estímulo atrapalha, né? Sim. Porque ele fica hiperestimulado. Na verdade, é muito, acho que deixar ele mostrar o que ele gosta. A gente faz muito movimento flap, né? Hoje, pula, quando ele tá feliz, ele pula, ele vem, ele beija. Então, assim, para mim é um amor. Acho que o amor é tudo. E você falando, eu fico imaginando o seguinte. Não sei sua religião, eu sei que você passeou em tudo, pelo que você falou, procurando. Mas eu vejo muito isso. Se você for olhar por um outro lado, quantas famílias hoje em dia os pais estão tão preocupados com a rua, com ganhar dinheiro, né, Marcos? A gente vê muito isso. Eu e o Marcos, a gente sabe que a gente é exceção, porque a gente se encontra sempre com a molecada em algum lugar pra gente. Eu imagino que, assim, o presente que Deus te deu é ter uma família, cara, coesa. O amor, quando você fala sobre o amor, a gente vê faltando tanto, cara, hoje em dia nas famílias. Então, assim, o Gustavo foi o alicerce para que toda a estrutura da sua família subisse com amor. Que falta hoje em dia. E a família dele não terceirizou o Gustavo, cara. Porque né, se a pessoa tem um pouco mais de condição, a gente vê isso. Né? Sim, Não, eu tenho um familiar com uma situação especial, eu terceirizo. Tudo.
terceiriza, né? O cara vai Sai pagando. Se for dinheiro, o cara vai pagando e vai levando. Então, ali no André, Para o ter uma pessoal... ideia, aqui em Manaus, estrutura de lazer, o que que tem? Shopping. Só. Shopping, né? o pessoal- Agora, se quem gosta da bagaceira, tem muita coisa, né, para fazer. Aí, por exemplo, a minha esposa, olha, eu quero ir lá no shopping com as meninas, ir pro cinema, ir pro almoço. Aí eu fico com ele. Entendi. Então eu Ele tem deixo. algum ambiente que ele gosta Fora de da casa? Eu Ele gostava de água? gostava muito de piscina. Não podia ver uma piscina que ele pulava. Agora ele Agora não gosta mais? não gosta. Aí ele gosta muito de passear de carro. Então hoje Carro. Que legal. eu vou lá na Ponta Negra, né? De vez em quando eu tiro. Aí ele já sai, né? Ele melhorou, sai do ambiente. Só que assim, por exemplo, shopping. Se eu for no shopping e estiver passando, tiver uma mesa com comida, ele vai lá e hoje ele tá grande, eu não tenho o controle. O Gustavo entrava, eu vi o Gustavo passando pela lateral da minha casa, voando, vum! Aí eu já, caramba, eu corria pra cozinha pra ver se tinha alguma coisa no fogão. Que se ele já sentiu entra. um cheiro bom Ele vindo de é casa, muito sensitivo. e a minha casa sempre com o portão aberto, ele sentiu o ele ia. cheiro e ele entrava. Aí a gente tomava todo cuidado pra não ter nada no fogão, nada que machucasse, e ele é grandão. Aí ele entrava, as crianças vinham. Ai, o Gustavo tá entrando, vamos lá. Aí às vezes pegava um bolo, pegava não sei o quê. Daqui a pouco vinha o André correndo atrás. Vamos, Gustavo. Ele fez lembrar agora uma situação que o escritório virou uma despensa. Assim. Aí, por exemplo, ele não pode comer doce, bolacha, biscoito, então ficou lá, né? Aí as crianças, por exemplo, vão levar um lanche. Aí o filho dele, o Léo, só via lá em casa, né? Saia da casa do André. Aí, beleza. Ô, tio, posso comer um biscoito? Pode pegar aí. Fica à vontade. Fica à vontade, né? Aí uma vez a gente conversando lá fora, né? Os pais, né? Porque meu filho, aí a esposa do Marcos. O Léo nunca comeu um Biscoito recheado. biscoito recheado. O Léo nunca comeu isso. Aí eu ficava só da minha. Aí eu bati no mar. Só se for lá na casa, porque lá em casa. Mas olha, uma coisa também que me chama a atenção é quando eu fui casar, eu fui fazer o curso de noivo. E o padre falando assim, porque aqui em Manaus as pessoas têm um mau hábito porque eles criam filho dentro de shopping. E eu pensando assim, é isso mesmo, não pode, é um absurdo. Aí tive o primeiro filho. Aí você sai, você acordava às 5 horas da manhã, meu filho teve icterícia, ficou todo amarelinho e todo dia é isso que você fala, o amor é isso. Eu acordo, sempre acordei cedo, acordava mais cedo pra pegar ele, botava no colo, descia pra ele pegar aquele primeiro solzinho da manhã que ia melhorar, pra ele deixar de estar amarelinho e voltava pra casa. E aí ele cresceu. Aí dá 9 horas da manhã, impossível você fazer qualquer coisa ao ar livre em Manaus. Uma vez eu tentei, meu filho teve insolação, febre, porque a gente foi lá pra Ponta Negra pra brincar de... Aonde é que os meninos vivem? No shopping. shopping. Você não tem outra E opção. fora a chuva agora. 6 meses chovendo. 6 meses chovendo, 6 meses no sol, que você... Do Vai pra mesmo onde, jeito né? que você não vai. Marcos, o que tem escrito sobre o porquê que a gente está tendo causas realmente? Eu sei que só tem teorias, não tem nada fechado sobre o autismo, porque a gente vem realmente diagnósticos aumentando a cada dia e sem um motivo Bom, plausível. acho que assim, primeira coisa, os diagnósticos estão aumentando primeiro por acesso à informação. Esse é o ponto fundamental. Os diagnósticos estão aumentando por acesso à informação. O que dá realmente a impressão para quem publica, para quem pesquisa do ponto de vista acadêmico, a questão do autismo, é que a distribuição é universal. Então, assim, a distribuição é universal, não tem a ver com classe socioeconômica, não tem a ver com questões realmente regionais. A distribuição, a incidência no mundo todo gira em torno de 1 a 1,5% da população, segundo algumas publicações, assim. E isso era um achismo durante algum tempo, e tem alguns estudos bem feitos, Estados Unidos, Europa, alguns locais bem estudados, que mostra que gira mais ou menos em torno disso realmente. Fora a questão mesmo de incidência global, aí você pode colocar questões genéticas, questões pré-natais, talvez alguma exposição a drogas e medicações durante a gravidez ou até antes da gravidez, a gente sabe alguns anticonvulsivantes, questões de baixo peso que a gente está falando que é menos que 1.500 gramas ao nascimento, aumenta o risco.
Então, tem determinadas situações pontuais que daí você cria populações de risco, né? Mas veja que são poucas Poucas coisas que vão. poucas coisas que vão interferir. Questão genética muito pesquisada, existem assim centenas já de genes que são reconhecidamente associados ao autismo. Mas vamos lá, o que é um gene associado ao autismo? São genes potencialmente de risco. Nenhum deles como uma causa de doença em si. Que seja marcado. Até porque ele não tem um marcador biológico. É isso que eu ia Você falar. não tem um exame de sangue que dá o autismo. E mesmo uma neuroimagem. Agora, os primeiros estudos de neuroimagem funcional estão mostrando que realmente você tem alterações na migração e no desenvolvimento neuronal. Então, você tem situações em que as conexões neuronais elas se alteram em determinada fase da vida e essa mudança nas conexões lá no córtex cerebral é que determinam que a pessoa vai ter uma dificuldade de socialização, ou comportamental, ou de aprendizagem, ou de fala, né? Então, você tem um substrato orgânico, mas não é um substrato orgânico que te dá um marcador que você possa interferir ou entrar com um remédio ainda para bloquear isso. E as causas genéticas são na casa das centenas, né? Existem alguns painéis, né? Hoje está mais fácil a gente pedir um exoma, por exemplo. Então, assim, se eu tenho eu tenho uma situação de um autismo na minha família, um filho, por exemplo, uma situação assim, e digamos que o André hoje fala assim, Marcos, olha, eu quero ter um outro filho, será que eu tenho um risco de transmitir um gene específico? Eu teria que testar nele, por exemplo, às vezes até para saber se ele tem um gene de risco. E mesmo assim, eu não ia poder definir se ele ia ter ou não um filho com autismo. Porque é um gene de risco, ele poderia não transmitir esse gene para frente. Então, a gente tem muito mais dúvida do que resposta ainda, né? Não, e eu vejo porque, vamos dizer, a Ana Júlia, como é o nome da mais nova? Claro. Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara vieram. Todo mundo veio bem, sem Tranquilo. alteração, sem nenhum problema. Uma coisa que eu queria perguntar para você, André, assim, o que você espera do futuro do Gustavo? Eu vou te dizer mais ou menos o que eu quero, onde eu quero entrar. A gente conhece nossos filhos. Então, eu tenho 2 filhos, eu sei como lidar. Eu ouvi isso muito do meu pai. E só quando você é pai que você entende que você ama os filhos com a mesma intensidade, de forma diferente. Porque você espera diferentes coisas de cada filho. O que você espera do Gustavo? Onde é que você quer chegar? Qual seria o grande ganho que você teria com o Gustavo? O grande ganho que eu quero ter com o Gustavo, ainda vou ter, é poder viajar, né? Ele se acalmar, para colocar ele no avião, para a gente, digamos assim, quando eu falo, poxa, eu não quero sair de Manaus, aqui é a minha cidade, que eu conheço todo mundo, nasci aqui. Mas, digamos, vou passar 2 meses lá em Fortaleza, vou passar 2 meses numa cidade de praia, dar um tempo, conseguir fazer isso daí. Conseguir colocar ele no avião. Eu já encontrei uma solução. Sim. Vou ter que comprar um avião. Já tive. Se precisar de uma cotinha, faz aquela vaquinha online, a gente... Já estou trabalhando né, para Marcos? isso. A gente Porque assim, eu gosto de falar assim, até brincando, porque a gente deixa de fazer tanta coisa, sabe? A parte social, eu e minha esposa, a gente saía, restaurante. Hoje que tem de restaurante em Manaus, top. Cara, eu não consigo ir com ela. Festa, quantas festas? Faziam acho que mais de 10 anos, 15 anos que a minha esposa não saía. Ela foi para um aniversário de 15 anos. Acho que 1 mês atrás. Ela fica com o Gustavo, fico. Tudo na negociação, fico. Mas depois eu vou tomar cerveja ali e tal. E assim, ela se preparou. Ela se dedica, eu falo assim, ela abre muito mais mão. Mãe. A mãe, aquela mãezona, né? Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, que eu amo muito. E tudo que eu sou hoje foi porque ela possibilitou isso daí. Até para estudar, né? Fazer a faculdade. Não, vai lá que eu toco aqui. Teve uma vez que ele teve uma crise de convulsão. Estava entrando para fazer uma prova final. Me ligou, tocou o telefone, cheguei em casa. Morava perto da faculdade, né? Consegui chegar em casa rápido. Aí, não, já está contornado. Vou voltar para fazer a prova, porque se fizer de segunda chamada... Vai ser ferrado. Vai ser ferrado. E voltei e consegui fazer a prova. Então, assim... tudo através da nossa parceria, né?
E a gente chegou a um momento que é normal, né? Uma competição besta, sem querer, a gente começa a criar uma competição besta com o nosso par, né? Ah, porque eu fiz isso, que fiz aquilo. Chega um momento, ó, vamos lá, me ajuda que eu te ajudo. Vamos, o que que eu posso fazer aqui? Ah, limpa o banheiro, faz isso, faz aquilo, faz a comida. Então a gente criou uma certa rotina aos poucos, né? Sem aquela imposição. Aos poucos a gente foi, não, me ajuda, vai fazer o que de comida? Já cheguei assim, fazer uns 3 pratos ao mesmo tempo, né? Ele gosta muito de peixe, eu gosto de jaraqui, eu vou lá frito. Eu acho uma delícia vendo ele comer, né? Que ele adora. E as minhas filhas, eu quero comer um camarão. Aí eu aproveito também que, de vez em quando, vou na casa do Marco, acaba aprendendo, né? Vendo ele cozinhar. Já ia falar sobre isso. Se for cozinhar, a gente tem o cozinheiro aqui de mão cheia. Acaba aprendendo e fazendo, né? Também, né? E assim, a gente vai se adaptando, né? Vai abrindo mão de certas situações que a gente dá tão importância há um certo tempo e a gente fala assim, cara, eu quero minha paz. Então hoje, com toda a situação que eu tenho com o Gustavo, eu tenho paz dentro da minha casa. Acho que a coisa mais importante é isso. Eu tenho a paz, o sossego dentro da minha casa. E é legal isso, porque eu vi assim, há uns anos atrás que foram para Fortaleza, né? Lá numa casa até, né? Isso, a gente conseguiu ir, ele foi, tudo direitinho. Ano que vem, né? De janeiro, a minha esposa quer ir para São Paulo. Aí já estou preparando toda a viagem. Ela fica com o Gustavo? Fica com o Gustavo. Esquenta a cabeça, não. Vai que eu. Ela vai com as meninas. Vai com as e meninas. tal. Lógico. Aí eu tava até conversando, vou ter que aprender de novo a rotina, porque ela que ele não toma o comprimido, né? A gente tem que pegar, pilar o remédio, né? Então já consegui pilão. A gente consegue de tudo, dá um jeito. Hoje com a internet a gente consegue de tudo. Então a gente cria a rotina. Olha, tal remédio, isso, 5 gotinhas do canabidiol. E quando ele tem crise, né? Eu já sei contornar qual medicamento que ele tem que tomar. Ele teve uma última crise, foi muito complicada, que ele bateu a cabeça na parede, que ele se autoagride, né? Abriu um corte muito grande, tinha que pegar ponto, mas como vai levar E para dar ponto? E para dar ponto, né? Como vai levar? Aí a sorte que tem outro médico lá na frente, né? Tomando uma cerveja com ele, conversando. Não, que eu trabalhei lá foi aluno do Marcos. Eu trabalhei lá na Capuru e fazia tudo aquele negócio tudo, por me lembrei. Vou lá com ele, cara, pegou alguma coisa, porra, não tem nada para fazer. Aí a gente conseguiu, né? Pegou os mandatos, conseguiu contornar. Aí quando ele tem essas crises, ele dá uma. Aí a gente conversou, né, com o Marcos, levamos lá com o Maurício, ajustou a medicação. Então assim, ele tem aquele altos e baixos. Nilson, a gente está indo para o final já do nosso podcast. Marcos, eu queria que você deixasse aqui para as pessoas que estão assistindo nosso podcast. Eu acho que o mais importante que eu queria que você falasse exatamente sobre o começo de tudo, que é essa observação, a dificuldade às vezes de aceitação, né? Porque às vezes a gente não quer nunca que o filho da gente seja diferente do padrão. E quando desvia, o que você pode deixar de dica ou que as pessoas estejam atentos com os seus filhos? Eu acho que, assim, primeiro que tem que ter uma atenção grande dos pais desde os primeiros 6 meses de vida ali. Porque nos primeiros 6 meses em diante, a criança já está estabelecendo vínculos, né? Na verdade, desde que nasce, né? Se a gente pensar bem. Primeiro com a mãe, lógico. Depois, um pouquinho mais tarde, com o pai. Então, e você começar a perceber se teu filho está estabelecendo vínculos, primeiro visuais, depois, bem aos pouquinhos, a partir de 1 ano ali, que tipo de comportamento ele tem nas brincadeiras, se ele se interessa por coisas que você oferece, ou se ele se interessa sempre pelas mesmas coisas. Por exemplo, criança gosta só de brinquedo de roda, sabe? É um padrão, né? De determinadas ordens. E observar esses detalhes e procurar uma ajuda especializada sem medo de que possa ter algo acontecendo. Porque, vamos entender bem aqui, é tentar não ter a negação. Eu acho que isso é fundamental. A minha esposa é pediatra, sabe disso? Sim. E de vez em quando a Alessandra fala assim, poxa, atendi uma criança hoje lá
que eu falei para os pais, olha, vamos ficar atento em tal coisinha, em tal sinal, porque eu acho que ele está com um comportamento um pouco diferente. Como ela não é neuropediatra, ela não joga, ela identifica, mas ela não Sim. joga o diagnóstico. Claro, ela fala, olha, vamos prestar atenção em tais coisas, porque você percebe como que ele brinca assim, ele não quer brincar com as crianças, não quer olhar para você. Fala assim, ó, fica de olho nisso, de repente a gente faz uma reavaliação e vai com um neuro para ver se tem algum probleminha. Então, tentar conduzir isso primeiro desde a primeira infância, desde o início, isso vai ajudar muito na adaptação da família e tudo mais, né, dos pais, da família e principalmente da criança. E tentar a família o tempo todo está incluída sempre na atenção e nos cuidados. E a família mesmo, é todo mundo. Não é só a mãe que cuida, não é a mãe jogar para a avó, é a família realmente. Quer dizer, acho que o exemplo que o André está dando aqui, né, de como eles vivem, ele falou assim, cara, minha família tem paz. Mas é porque todo mundo participa. Sim. E é todo mundo mesmo. Eu vejo as meninas. Pô, as meninas, pelo amor de Deus, elas não quebram galho, elas quebram a árvore inteira lá, se precisar. Né? Então, assim, a família mesmo envolvida com o cuidado. E se isso acontecer desde o comecinho, Sim. assim, grande chance de você conseguir lidar com isso com mais facilidade, com menos traumas, né? De uma maneira mais tranquila para todo mundo. E a gente tem acesso hoje. A gente, além da informação que está no Google, né? Que não é a gente não está estimulando que você vá para o Dr. Google, mas você tem muito mais pessoas preparadas para lidar com isso. Então, acho que é importante isso aí. Desde cedo não fugir. Aham. André, por favor, suas palavras finais. Eu acho que ninguém melhor do que você para terminar esse podcast. Como o Marco falou, né? Desde o início você tendo essa percepção, né? Ajuda bastante. E hoje tem muito mais condições do que há 20 anos atrás. Tem muito mais profissionais preparados. Manaus já tem certos centros, tem CAPS. Não é o ideal, mas já ajuda, já é uma luz no final do túnel. Tem o AMA, venha conhecer o AMA, né? Para ver como que é o autista de alta complexidade adulto. Ele vai se tornar, ele vai deixar de ser uma criança e vai ser um adulto, vai ser um idoso, né? Você falou, o que que você pretende? Cara, eu pretendo. Minha família, meu avô faleceu com 96. Minha avó também. Cara, eu quero viver até os 96 anos, preparar as minhas duas filhas para receber o Gustavo. Fui fazer direito justamente para ver as situações, deixar a pensão para ele. Ele vai ter uma condição especial, pelo menos assim, tentar ter uma condição especial, né? Para melhorar a vida dele, né? Ter uma condição pelo menos digna. Então eu posso falar que eu sou uma pessoa que estou acima da média, né? Porque tem muitas pessoas que não têm essas condições, né? Financeiras, né? E tem pessoas que têm condições financeiras e não têm essa condição de se doar, querendo ou não, a gente é muito egoísta. Sim. Nós somos egoístas. Sim. Então eu aprendi, né? Eu até aprendo, ele é meu professor, até aprendo a ser uma pessoa melhor. Tento ser uma pessoa mais calma, né? Minha esposa fala, pô, tu fala com ele gritando, tem que falar com ele, né, com mais calma, né? Ele gosta de tomar banho, eu dou banho, pô, já pensou um cara do meu tamanho. Eu tenho que dar banho nele, tenho que vestir, passar talco, né? E assim, a gente passa por várias situações que a gente vai se tornando uma besteirinha, né? Eu falo assim, chego com os amigos, tu tem um filho que cheira teu fubá? Gustavo, dá um cheiro no fubá, eu levanto ele... Aí deixa eu tirar teu fubá, tá? Então assim, a gente vai levando assim, quem olha assim, cara, parece que tudo é maravilhoso. Não é que não seja maravilhoso. Mano. É muito trabalho, é muita doação. E no final a gente olha assim, cara, vale a pena a vida, senão... Por isso que muita gente, eu falo que o homem é muito... é muito covarde, que ele muda, ele abandona a família e muda de problema. Casa de novo. De problema. Aí ele vai mudando, cara, e o problema não tá na família dele, às vezes quando tá com a gente mesmo, né? A gente tem que ver, cara. E eu tentei, com tudo isso, sempre tento melhorar, né? Sempre tento melhorar. Vou terminar com uma brincadeira que todos os amigos meus que se separam pela segunda vez, eu sempre falo assim, olha, você já entendeu que o problema é com você? Né? Porque quando um casamento às vezes não dá certo, você tem uma soma, às vezes casou cedo, alguma coisa. Mas no segundo, o cara tem que parar e ir pro psiquiatra e entender, psicanálise, uma análise para entender que é ele que não dá. Mesmo, muito obrigado pela presença, André. Obrigado também, Marcos. Na terceira vez, agora a gente vai botar um
um The Wall pra tocar. Já já a gente traz aqui você de volta. Turma, muito obrigado. Jeff Podcast. Se você tiver alguém que quer saber mais sobre esse assunto, por favor, compartilhe. Às vezes, até como o Marcos falou aqui, às vezes as pessoas que estão ali naquela dúvida, que querem saber mais sobre esse assunto, ou se você, eu acho que acredita muito isso, que hoje, como tem uma informação muito grande, as pessoas, o próprio vizinho já vê, já tem um olhar diferente e passe de repente para alguém que esteja precisando abrir um pouquinho o olho e observar o seu filho. Até mais, até o próximo Jeff Podcast.